Boa tarde, bem-vindos ao seminário do Visgraf. Esse é o segundo seminário da programação de verão, só que agora a gente vai começar uma série de seminários especial que exatamente está mostrado aqui, que são os seminários sobre música, do programa de música, matemática e computação que o Visgraf está organizando no verão. E a primeira palestra é do Vitor, que é um dos organizadores do programa, e depois vão ter mais 3 palestras de pesquisadores dessa área. Então, passo a palavra para o Vitor. Obrigado, Vitor. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Muito satisfeito pela presença de vocês aqui. Como o professor Luiz Velho estava falando, nós estamos com um programa de verão aí focado em matemática, computação e música. E nós estamos tendo aí, digamos, 3 eventos, estão acontecendo já alguns eventos, mas são 3 eventos fundamentais, certo? A gente está tendo um mini-curso. Esse mini-curso é justamente sobre programação, introdução à programação de áudio e jogos, tá? Então, aqui, eu queria também agradecer aos professores aqui do minicurso que estão dando minicurso comigo, os professores de Unity e de Chuck, que são lá do laboratório. E a gente está tendo esse curso, tem várias pessoas aqui que estão fazendo o curso, o minicurso de verão. Obrigado pela presença. Bom, o curso são 12 aulas e ele vai englobar a introdução à programação de áudio com a linguagem Chuck, que é uma linguagem famosa, digamos assim, na área. E o Unity, que é uma engine, né, de jogos aí, famosa. Né? Essas duas coisas trabalham juntas e a gente está ensinando isso no minicurso. Tá? Como o professor Luiz Velho falou, nós temos então um ciclo de palestras também, que está sendo aberto hoje. Né? Eu vou dar essa primeira palestra e em seguida nós vamos ter mais 3 palestras. Uma será do Ângelo César Mendes. Ele acabou de publicar um artigo super interessante numa revista bem conceituada, assim, digamos. E esse artigo foi o resumo da tese de mestrado dele. E ele vai falar sobre aprendizagem de métricas e perfil de consumo musical. Vai ser uma coisa muito interessante. A gente vai ter uma palestra do Pablo Rieira, que é um físico da Universidade de Buenos Aires. Ele ensina matemática através da música, e vai falar isso para a gente. E vamos ter a principal palestra, digamos assim, do evento, vai ser do professor Jean-Pierre Briot, que atualmente é professor visitante na Unirio, e ele trabalha na Sorbonne e no CNRS. O CNRS é um instituto, né, uma organização das instituições de pesquisa francesas, e realmente ele escreveu um livro e ele vai falar sobre o livro dele aqui. Então, eu acho que vai valer muito a pena. E é muito recente, é sobre Deep Learning, né, com programação de música, composição de música automaticamente. Eu acho que vai ser uma coisa bem interessante aí. Por final, nós vamos ter 2 Jam Sessions, tá, que vão acontecer no dia 7 e 14 de fevereiro. E a ideia é que as pessoas possam vir com seus instrumentos ou com seus computadores e programar aqui uma parte da música, enviar esse código para um computador central, e essa música vai acontecer aí junto com todo mundo que vier participar. Então vai ser literalmente aí uma jam session acústica e eletrônica ao mesmo tempo. Então a gente está preparando aí uns guidelines para soltar para o pessoal que queira participar, para poder criar alguma coisa em código, né? E o minicurso vai dar todo esse background para as pessoas poderem participar da Jam Sessions, tá certo? Mas quem não estiver fazendo o minicurso também não tem problema de vir participar. Vão ser 2. A gente espera que a primeira seja uma coisa meio de teste, assim, a segunda vai ser uma coisa mais séria, tá certo? Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar para vocês do evento, introduzir esse evento aí para quem não conhecia. E agora eu vou falar um pouco sobre
o meu trabalho de pesquisa aqui no INPA. Eu sou pós-doutorado nota 10 da FAPERJ, eu trabalho aqui no laboratório Visgraf, e o meu projeto de pesquisa é sobre redes de música clássica, certo? Eu pego uma música, transformo numa rede, e aí eu estudo, nós estudamos características ou propriedades que aparecem nesse grafo, certo? Então, eu vou explicar mais ou menos o que acontece aqui. Vamos lá. Bom, há mais de 30 anos, em 1987, precisamente, esse rapaz aí chamado, esse senhor, né, Manfred Schroeder, já ouviram falar nesse senhor? Então, ele é um físico alemão, formado na Universidade de Göttingen. Ele faleceu recentemente. Ele foi a primeira pessoa que levantou essa pergunta. Será que existe música fractal? Qual é a relação do fractalismo, fractalidade, com a música? Certo? Especificamente, ele escreveu um livro sobre isso, que é esse livro aqui, Fractals, Chaos, Power Law, Minutes from Infinite Paradise. Então, assim, há algum tempo ele já estava preocupado com isso, e qual era a relação, e se existia alguma relação entre música e fractais, tá? Existem, por volta de 20 e poucos artigos que eu considero particularmente de qualidade, tratando desse assunto, se música é fractal ou não. A maioria desses artigos afirma que música é fractal. De alguma forma, fazendo alguma análise, eles afirmam que, geralmente, música tem alguma fractalidade ali, tem alguma característica que é fractal. E, assim, o que eu acho interessante é porque é um apelo do cientista, né? Você quer estudar aquilo dali, você gostaria de ver se há, né, de ter a fractalidade ali, né? De achar isso, encontrar isso de alguma forma ali dentro. Por outro lado, então, por um lado, nós temos que existem vários estudos, e todos eles apontam que música tem algum tipo de fractalidade, com vários tipos de argumentos, digamos assim, e nós temos um trabalho aqui que discorda de tudo isso, que é esse trabalho aqui do Henderson, Sellers e Cooper. Esses dois, eles desclassificam completamente o trabalho dos dois de cima, né? Os Russo, acho que são irmãos ou primos, eu não sei, tem o mesmo sobrenome. Eles publicaram em 90 e 91 dois artigos. Um minuto. Uma pausa, um parênteses aqui. Aqueles valores lá em cima são as citações, em azul, são as citações na data de hoje, quantas citações cada um desses artigos tem, tá certo? Só para vocês terem noção, mais ou menos, de onde é que está aí o meu trabalho relacionado, tá? O que eu estou estudando. Então, esse primeiro artigo lá, ele tem 20 citações somente, apesar de estar numa revista, a Nature, que é a revista talvez mais famosa, né, de ciência, talvez a única revista que saia na mídia, né, ela tem um fator de impacto de 43. Já ouviram falar em fator de impacto? Não? Fator de impacto é uma métrica muito tradicional e muito criticada também, que determina a qualidade de uma publicação. Então, a Nature ter um fator de impacto 43 significa que, em média, 2 anos após uma publicação na Nature, o artigo vai ter 43 citações, certo? Em média, 2 anos após, ok? Então, eu coloquei aí de todo o meu trabalho relacionado o fator de impacto e o número de citações conforme o Google no dia de hoje, ok? Eu atualizei isso hoje de manhã para estar certinho. Então, eu selecionei esses três artigos aqui, né, os dois do Rousseau e o do Henderson Sellers, justamente porque, primeiro, eles estão numa revista muito famosa, que é a revista americana de Academia Nacional de Ciência, né, que tem um fator de impacto que é alto, é 9,5. Normalmente, o fator de impacto de uma revista boa é por volta de 3, 4. E aqui nós temos um outro trabalho que discorda completamente, e é o único trabalho que discorda e diz, olha, vocês estão viajando, música não tem nada de fractal, e mostra esses argumentos, por que ele não tem, e ele especificamente discute diretamente com os trabalhos de cima. Foi por isso que eu coloquei esses
4 trabalhos aí como a introdução do nosso papo, certo? Bom, aqui eu proponho ou fiz uma taxonomia, digamos assim, para a gente classificar esses trabalhos que tentam dizer que música é fractal, certo? E a gente pode classificar esses trabalhos de 3 formas. Primeiro, os trabalhos que utilizam geometria de Mandelbrot, né, Fractal Dimension, 1/F Noise ou Box Counting, que são metodologias conhecidas nos livros de geometria do Mandelbrot, que é o pai aí, né, junto com Hausdorff, o pai da geometria fractal, digamos assim, certo? Então esse é um tipo de trabalho, tá? Nós temos um outro tipo de trabalho que a gente pode dizer que é um pouco mais ingênuo, mas também é interessante, que é você contagem de frequências, ou pitch, né? Contagem, quantas vezes uma nota foi tocada numa determinada música, e aí você verificar, com base nesse tipo de dados, se a música é fractal ou não. E nos últimos anos, com a influência e as novas tecnologias de redes sociais, né, existe um método diferente, existem vários estudos, mais recentes, inclusive, que utilizam análise de redes complexas para verificar se uma música possui fractalidade ou não. Análise de redes complexas é um termo muito da física. Os físicos adoram eles. Os cientistas de computadores, eles preferem atualmente, acho que network science, né, ciência das redes. E os matemáticos mais tradicionais, eles, né, tratam tudo como um grafo. Mas beleza, vamos lá. Bom, aqui tem alguns trabalhos que particularmente eu gosto da primeira categoria, a dimensão fractal conforme Mandelbrot, tá? E, bom, em particular, esses trabalhos, eles têm uma característica que geralmente consiste em representar a música conforme, conforme um desenho da música, né, do espectro musical, digamos assim. No caso, por exemplo, esse trabalho aqui do Levitin, ele está estudando o espectro do ritmo, tá? Ele está estudando de, né, Bach até Janis Joplin. E ele afirma que, sim, essa música tem uma estrutura fractal porque aparece lá a famosa Power Law, né, a lei de potência. A gente já vai falar um pouco mais dessa história de lei de potência aí. Mas, basicamente, então, esses trabalhos eu coloquei aqui, eu abri aqui alguns desses trabalhos, e eles geralmente propõem uma representação da música, isso aqui seria o ritmo da música, e propõem uma análise sobre essa imagem que representa a música, com alguma daquelas ferramentas mostradas ali o box counting ou fractal dimension, né? E aqui tem outro exemplo, por exemplo, aqui tem outro exemplo, que seria você tentar definir que fractalidade, conforme aqui num gráfico radial, né, das frequências, por exemplo, isso aqui, por exemplo, seria parecido com isso aqui. Mas, geralmente, então, esses trabalhos eles propõem um desenho da rede, você desenhar a rede de uma forma e verificar visualmente ou com alguma ferramenta se existe fractalidade na música que está sendo analisada. Aqui tem outro exemplo, né, de autossimilaridade e visualização no padrões de tambores, por exemplo. Certo? Então, geralmente, o apelo desses trabalhos, que estão classificados aqui nessa classe, né, de Fractal Dimension, está relacionado com isso. Você desenhar a música e você aplicar box counting ou verificar um F-noise nessa nova estrutura que a música representa. Tá certo? O outro trabalho, onde se enquadram os trabalhos de Rousseau e o trabalho de Liu, mais recentemente, eles analisam a quantidade de vezes que a nota foi tocada, simplesmente, né, e tentam evidenciar se existe um processo de lei de potência ou de escala, né, de livre escala nessas redes.
tá certo? Esses trabalhos são menos... eles são interessantes, mas, assim, sinceramente, na minha opinião, eles são um pouco mais ingênuos do que os outros trabalhos, porque eles pegam simplesmente a contagem de quantas notas foi tocada, né? Enquanto, pelo menos, o trabalho anterior, ele tenta criar uma estrutura para representar a música e, a partir dali, tirar conclusões, certo? E aí é onde eu chego na outra classificação, que seria a análise de redes complexas, que existem aí 4 trabalhos, um deles é o nosso trabalho, que já foi publicado. Então, o que eu vou apresentar hoje aqui são os trabalhos futuros desse trabalho, que foi publicado já, que nós estamos fazendo. E o que é interessante, por que é mais interessante você representar a música como uma rede, ao invés de representar das outras formas anteriores, ou só contar simplesmente o número de vezes que as notas foram tocadas? Porque aqui você pode representar coisas mais específicas da música. Você pode representar a música de uma forma mais complexa, literalmente, assim, levando em conta a duração com que a nota foi tocada, ou a combinação com qual 2 notas foram tocadas simultaneamente, por exemplo. Então, assim, na minha opinião, eu acho que as redes complexas são muito mais interessantes para você analisar a música, porque você pode enriquecer os dados que você vai analisar em contrapartida das outras 2 classes de trabalhos, digamos assim. Bom, por que o nosso trabalho, esse trabalho aqui, na minha opinião, ele é mais interessante que os trabalhos anteriores? O nosso trabalho é mais interessante porque, ao contrário dos trabalhos anteriores, nós não simplificamos nada em relação à pauta musical na hora de representar a música. Tá? Nós pegamos um arquivo MIDI. Todo mundo sabe o que é um arquivo MIDI aqui? Não? Arquivo MIDI. MIDI, o que é o MIDI? Bom, o MIDI é um protocolo que foi criado na década de 80, que atualmente é widely used, né? Usado assim, para tudo que tem a ver com música eletrônica ou estúdios, assim, todos os instrumentos geralmente possuem compatibilidade com MIDI. É uma coisa muito poderosa, mas essencialmente MIDI é uma representação para o computador do que é uma pauta musical, tá certo? Então, MIDI é um arquivo texto. MIDI tem as instruções para o computador tocar uma música. Ele não tem a música gravada lá como o MP3. O MP3 tem uma digitalização do áudio, né? O MIDI não, o MIDI seria a pauta musical, tá certo? Então, o meu objeto de trabalho são músicas MIDI, ok? Então, enquanto os trabalhos anteriores ao nosso, eles simplificavam as informações que estão no MIDI, simplificavam a pauta musical. Por exemplo, aqui o Ferretti ele só está olhando para solos, em alguns casos, a maioria deles solos de guitarra, e somente a nota principal, não olhando para os acordes, assim como Perkins também não olha para acordes, só olha para a nota raiz, né, a root note. E o Leo também, ele não leva em conta os acordes, assim. Então, a harmonia da música daqui para cima foi completamente negligenciada do ponto de vista de análise deles, certo? No nosso caso, nós, em vez de estar simplificando o nosso dado para analisar, nós estamos complicando o nosso dado, ou então não estamos levando a música em consideração por inteiro na hora de analisar os dados, certo? Então, nesse trabalho que já foi publicado, nós analisamos 40 músicas no formato MIDI. Tá? Então, temos lá um formato MIDI. O formato MIDI simplesmente parece mais ou menos com aquela tabela lá do canto, tá certo? Onde tem um tempo passando, aí nós temos a hora que o computador ou a pessoa, o instrumentalista, né, a pessoa que está tocando, deveria apertar a nota do piano e deveria desapertar o note on, note off. E lá do lado direito, como até a gente viu hoje na aula de minicurso de manhã, temos o valor MIDI. O valor MIDI, o valor inteiro de uma nota MIDI, o piano no MIDI, ele está mapeado para vários inteiros, certo? Então,
a cara do MIDI é aquela cara lá. Como é que a gente faz para transformar uma música em MIDI? Por exemplo, essa música, desculpa, uma música em uma rede. Essa música aí é uma sonata de Mozart, famosa, e nós temos aí 4 representações equivalentes para essa música, tá? São 4 representações equivalentes aí. Primeira pauta musical lá, normal, que o músico, o instrumentalista lê, né? Aqui nós temos um estilo Guitar Hero, né? As notas estão descendo ali e quando batem aqui no piano, elas são tocadas, digamos assim, certo? E aí a gente pode ver que o primeiro nó da rede é a composição entre 2 dós, né? O 60 e 72, né? Uma oitava acima. E esse é o primeiro nó da rede, sendo que um deles está sendo tocado numa quarter note e o outro numa 16, não é isso? Ou oitava? Oitava, não é? Uma é uma quarta... Ah, não. Uma quarta é uma 16, não é? Uma é uma cocheia mínima, né? Meio, é meio, exatamente. Então, e assim, cronologicamente, a gente vai conectando os nós, entendeu? A gente vai lendo o arquivo MIDI lá do lado e vai vendo quem é que vai tocar. Se ele toca sozinho, é criado um nó lá, como o 67, aparece 4 vezes aqui, então todo mundo ali está saindo e entrando. As arestas são justamente as ligações cronológicas aí de como é que os acordes são pressionados. E a gente vai tocando o MIDI, entre aspas, e vai criando essa rede conforme esse algoritmo que está sendo apresentado aqui. Tá certo? É simples. Sim? Como fica na representação o que é conhecido como o tempo débil e na maneira de atacar as notas? Você está entendendo? Não. Essa música está em 4x4. Sim. Isso significa que o primeiro tempo é o tempo forte e ele tem 3 tempos débeis. Quando o músico, ao vivo, vai tocar isso, ele tem uma maneira de atacar a nota. Isso como está representado no modelo. Tá, isso não está sendo representado no modelo. Isso não está sendo representado no modelo. Não está representado no modelo. Ok? Isso não está sendo representado no modelo. Então você não tem diferença entre um compasso e outro compasso. Não tem. Está tocando uma sequência finita. Uma sequência finita. Sem nenhum tipo Sim. de ataque, Sim. de manipulação. Sim. Exatamente. Mas tem Esse tipo de... como simular isso dentro do modelo. Isso é uma questão interessante que você está colocando, porque assim, aqui é um estudo sobre a composição, né? E esses dados do instrumentista, a pessoa que vai tocar como o atacato, né, a velocidade com que a pessoa toca, a gente não está levando em conta aqui. Não é uma questão do instrumentista, é uma questão do compositor. Porque quando o compositor faz uma música e ele está definindo o que está 4x4, é porque tu tem uma divisão de um jeito, tu tem um tempo forte. Se o tempo tem 3x4, o tempo, o ataque é diferente. Se ele tem 100x8, o ataque é diferente. Porque é uma divisão de compassos, tá entendendo? Sim, sim, eu concordo com você, mas isso não está sendo representado, ok? Bom, então vamos lá, seguindo. Então foram essas as peças que a gente analisou. E o que nós analisamos dessas redes no artigo anterior, né, da Europhysics Letters? A gente analisou 2 características. Primeiro, a invariância na escala, que é uma característica inerente dos fractais, né? Você pega o Mandelbrot set e começa a fazer zoom nele, ele começa a aparecer objetos que são similares a ele mesmo, né? Em várias camadas. E nós fizemos testes também para saber se essas redes apresentam um mundo pequeno,
a propriedade do mundo pequeno, certo? A propriedade do mundo pequeno é aquela propriedade que existe um mito aí que o pessoal fala que qualquer pessoa na rede social está ligada por um máximo de 6 saltos, né? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Ok. Invariância na escala. Invariância na escala. Uma rede que é scale free, né, que possui invariância na escala, ela geralmente possui a distribuição do grau do nó. O grau do nó é a quantidade de arestas que estão ligadas a ele, ok? Então, essa distribuição, para ela ser considerada livre de escala, ela tem que seguir uma distribuição em lei de potência, em power law, certo? Para você fazer isso, no caso, para você verificar isso, né, no caso desses trabalhos são contagem de pitch, por exemplo, basta você contar a quantidade de nós que tem um certo número de quantidade de notas que são tocadas pelo compositor e tentar traçar uma linha, né, que represente essa lei de potência, né, tentar fitar a lei de potência, tá certo? No caso, nos casos onde nós estamos analisando as redes musicais, nós vamos tentar fitar a lei de potência na distribuição do nó, tá certo? Geralmente, as redes que são livres de escala, certo? Elas têm um expoente alfa da lei de potência entre 2 e 3, tá? Eu não vou entrar em detalhe nisso agora, mas na frente a gente vai falar um pouco sobre isso. E eu coloquei esse trabalho aqui, porque esse trabalho aqui ele é uma afirmação de que redes que apresentam distribuição do grau do nó entre 2 e 3, elas tendem a ser autossimilares, né? Tendem a ter self-similarity, que é outra propriedade fundamental dos fractais. Beleza? Então, vamos lá, vamos seguir. É bastante informação, né? Mas vamos lá. Então, invariância na escala é uma das características fractais que a gente está analisando, certo? Eu já vou mostrar como é que isso parece aí num gráfico. E a outra é o mundo pequeno. O mundo pequeno, justamente, está relacionado com os 6 graus de separação que eu falei. É um mito, vocês já devem ter ouvido falar... Quantas pessoas tem entre o Obama e o Osama Bin Laden? Tinha esse papo antigamente, eram somente 6 saltos entre eles. Isso é um mito que tem a ver com essa propriedade do mundo pequeno, tá certo? O mundo pequeno ele é medido através de 2 métricas, que é o MSPL, que é a média do comprimento dos menores caminhos, né? Mean Shortest Path Length, e o coeficiente de cluster da rede, certo? Que é o número de triângulos, o número de cliques que essa rede tem. Ok? Para verificar se uma rede musical ela é do menor caminho, ela é uma rede que possui a propriedade do mundo pequeno, nós temos que comparar essas redes com redes aleatórias do mesmo tamanho ou redes criadas com algoritmos do mesmo tamanho que são criadas com algoritmos que é sabido que elas possuem a propriedade. Então, a gente sabe se uma rede musical é do mundo pequeno se ela for comparada com redes similares e tiver as propriedades semelhantes, tá certo? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês os resultados que nós tivemos no primeiro artigo. Esse aqui é o resultado conclusivo, eu já coloquei ele logo de cara. 52% das músicas são livres de escala, certo? Enquanto 62%, né, um pouco mais, apresentam um mundo pequeno. Mozart se destaca claramente logo de cara, né? Ele tem a maioria das músicas aqui como livre escala e todas as músicas com a característica do mundo pequeno. Beethoven também lá em cima também se destaca um pouco. Eles foram os que tiveram mais músicas analisadas, mas assim dá para perceber que as músicas deles tiveram um certo favorecimento.
Ok, como é que foi feito isso? Então, isso foi feito da seguinte forma. A maioria dos papers que analisam scale invariance, né, invariância na escala, eles utilizam mínimos quadrados para fitar a lei de potência e descobrir qual é o expoente, tá certo? Porém, em 2010, esse rapaz aqui, o Clauset, ele soltou um paper que ele propõe um teste muito mais rigoroso para avaliar essas redes, para avaliar se uma rede é livre de escala ou não. E o nosso trabalho é todo baseado nesses testes que são mais rigorosos, tá certo? Esse trabalho aqui eu resolvi colocar aqui porque ele é o paper seminal sobre o fenômeno do mundo pequeno, certo? Reparem a quantidade de citações que esse paper tem, 41.362 citações. Foi publicado na Nature, em 98. É um paper mesmo muito importante. E esse paper aqui, eu coloquei aqui porque ele, em conjunto com esse paper aqui, também ele é muito importante nessa questão da análise do mundo pequeno. E foi com esses 3 papers que a gente fez as análises, né, os testes matemáticos nesse primeiro artigo que já foi aceito, tá certo? Vamos lá. O que consiste aí o teste do Clauset para saber se uma rede é power law ou não, tem a lei de potência ou não? Primeiro, ele consiste em 3 fases específicas. E os resultados vão ser assim que eu vou mostrar para vocês. Ele faz uma estimativa de verossimilhança, máximo verossimilhança do nosso expoente, alfa, certo? É a primeira coisa é o primeiro passo do teste de Clauset. O segundo teste é um teste estatístico do Kolmogorov-Smirnov, que retorna um valor de probabilidade. No caso desse teste, se o valor for acima de 0,1, a gente pode dizer que a rede que foi analisada, provavelmente ela tem a hipótese de ser uma rede com invariância de escala, certo? E o último teste é comparar a power law, a lei de potência, com hipóteses alternativas, como distribuição em log normal, exponencial ou exponencial esticada, digamos assim. Tá certo? Então, são 3 passos no teste de Clauset. E a gente pode ver esses passos aqui. X é o número de graus dos nós, ok? E a probabilidade de x é a probabilidade de um nó ter o determinado grau, tá certo? Os 2 eixos, tanto x como y, estão em log scale, em escala logarítmica, certo? Bom, o que caracteriza a power law nesse caso? A power law ela é caracterizada por essa linha reta quando é plotada em log scale, certo? Então, a gente vê aqui que as redes A, B e C, referentes a Beethoven, Mozart e Haydn, elas apresentam invariância na escala. Elas apresentam o valor de P acima de 0,1 e elas apresentam um exponente entre 2 e 3. Está aqui. Certo? As de baixo, a gente vê que o processo de fitting, né, o processo, ele não é tão bom quanto o de cima. Né? A gente vê que os PV são pequenos e temos aqui, sim, um exponente ali entre 2, quase 2 aqui no caso do D. E essas peças foram compostas por Bach, Clemente e as últimas 2 por Clemente. Tá? Então, isso aqui é uma caracterização de que uma rede possui a propriedade de escala livre. Ok? Esses são os resultados do primeiro paper. Vamos lá, continuando. Então, aqui estão o primeiro e o segundo passos do teste de Clauset. Teste de verossimilhança, estimativa de verossimilhança máxima do expoente. E o teste de p-value, né, que tem que ser acima de 0,1 do Kolmogorov-Smirnov. Aqui nessa figura. E aqui nós temos o teste de verossimilhança, que é o terceiro passo do teste, que a gente verifica se o p-value original
esse aqui, ele é maior que o p-value das distribuições alternativas que estão sendo comparadas. O valor LR, que é o Likelihood Ratio Test, né, Likelihood Ratio, se ele é positivo, ele é a favor da lei de potência. Se ele é negativo, ele é a favor da outra distribuição, certo? Então, se a gente analisar aqui, a gente vê que a gente pode confirmar que as 3 primeiras redes, né, de Beethoven, Mozart e Haydn, eles se confirmam como sendo livre escala, né? Os p-values são sempre menores aqui para as distribuições testadas, e o LR é sempre positivo. Então, é assim que a gente confirma que uma rede é livre de escala ou não, tá certo? Então, A, B e C se comportam como livre escala, já o D se comporta como log normal, o E como uma distribuição exponencial, e a outra não se comporta como ninguém, a F aqui, ela não se comporta zero para todo mundo, ela não se comporta como nenhum dessas distribuições, ok? Então, juntando os passos 1 e 2 do Clauset com o passo 3, a gente determina se uma rede é livre escala ou não, certo? E os resultados de Small World, do mundo pequeno? Como eu falei, a gente tem que comparar as redes musicais, que estão aqui, são esses os resultados, com as redes aleatórias do mesmo tamanho, número de nós e número de arestas, com redes também com o mesmo tamanho que possuem a característica do mundo pequeno, certo? O que é interessante desses resultados é que nós vemos, primeiro, que o coeficiente de cluster, a quantidade de triângulos que existe nas redes musicais são muito acima, né, o coeficiente de cluster é muito acima do coeficiente de cluster mesmo das redes que possuem a característica. Isso já é interessante. Isso aqui denuncia que as redes provavelmente são do mundo pequeno. E outra métrica que também a gente tem que analisar é a quantidade média de menores caminhos, certo? E aí a gente verifica se esse valor está muito fora em relação à média da rede aleatória e da média das redes que têm a característica, a gente afirma que a rede não seria mundo pequeno. Por exemplo, essa rede de Chopin aqui, ela tem uma média de 12 saltos entre os menores caminhos da rede, certo? A rede randômica tem uma média de 6,50 saltos. E a rede que possui já a característica possui uma média de 6 saltos, né? Justamente o 6, né, aquele número mágico ali, que é os 6 saltos, os 6 graus de separação, né? 6 saltos de separação. Então, como esse valor aqui é muito mais alto do que esses dois valores, a gente vai determinar que a rede não possui a característica do mundo pequeno. Tá certo? Bom, beleza. Aqui terminam os resultados do primeiro artigo, que é justamente... Sim? ¿Cómo hiciste la selección de las músicas? Porque la obra de Bach, de Beethoven, de Mozart, de Chopin, Tá. es muy extensa. Entonces, tú estás mostrando un ejemplo donde eso funciona. Ahí, gostaria de saber cómo hiciste la selección. Perfeito. Então, Tem piezas de Bach que são muito simples e tem piezas de Bach que são extremamente complexas, não? Desde o ponto de vista da execução e desde o ponto de vista rítmico, melódico, todas essas coisas. Como fizeste a seleção? perfeito. É uma excelente pergunta. Bom, a seleção ela foi feita com muito cuidado, primeiro, porque geralmente uma música no formato MIDI, ela foi gravada, né? Ela foi gravada por um instrumentista que sentou na frente de um instrumento MIDI. Alguém colocou lá o computador para gravar e ele começou a tocar a música ali. E essa música vai para dentro do computador, né? Agora, se vocês forem pesquisar, o MIDI, com os anos, ela foi melhorando, todo o protocolo foi melhorando e os instrumentos foram se tornando mais precisos, né? Então, nós selecionamos meticulosamente as peças. Nós fomos num site, a nossa preferência foi pegar peças clássicas em MIDI
que tivesse uma única track, né? Uma única track, em geral, a sua maioria foram músicas gravadas no piano, certo? E nós passamos por um processo de normalização para poder identificar as notas, uma vez que, como ele está tocando, ele pode alongar um pouco mais uma nota, né? Um instrumentista pode alongar um pouco mais uma nota em relação ao que está na pauta, digamos assim. Então, a gente passou por um processo de normalização, de quantização, e a gente determinou qual seriam cada uma dessas notas, entendeu? Então, foi um trabalho realmente manual, não foi, eu peguei uma base de MIDI gigantesca e joguei dentro, porque não faria muito sentido você tratar, tem que tratar um pouco esses dados antes, né? Como as músicas são gravadas a partir de um instrumento físico, você tem que tratar algumas coisas para poder representar corretamente a música como uma rede, certo? Por isso que os dados são poucos, são 40, né, que é justamente um número bem específico aí para análise, digamos assim, mas foi por isso que a gente optou por... Compositor clássico, contemporâneo, a música é extremamente mais complicada que la de Mozart, que la de Bach, entendeu? Basicamente, a harmonia é seguida a partir de Bach. Tem compositores muito mais modernos que... Sim, isso é um dos trabalhos futuros, a gente analisar novas, não só a música clássica, né? A música clássica ela tem um apelo à fractalidade, né? Porque a música clássica ela tem a tendência a voltar para uma nota, que é a nota chave da escala. Então você tem um sentimento de resolução, então você sempre vai um pouco mais longe, mas você volta para a nota chave da escala, a root note, e é por isso que ela é mais interessante do ponto de vista de você analisar que ela tem um apelo, né? Esse apelo que seria encontrar fractalidade na música clássica. Mas um dos trabalhos futuros é a gente sair disso e procurar e olhar para outro tipo de estilos ou tipos de música, certo? Sim. Você falou que estava analisando agora foi um MIDI com uma track só, mas você estava vendo vários instrumentos. Em teoria, com uma track só tem um instrumento piano, a linha melódica, por exemplo. Então, isso aqui foi feito em cima apenas da melodia ou da harmonia, tudo junto? Foi feito apenas com uma track só, mas assim, com a melodia. E aí entra outra questão também, muito de acordo com o que foi falado aqui. Quando a gente começa a falar sobre música clássica, a música clássica ela não é como a música que a gente conhece hoje, né? Porque ela é muito curta e se define num estado de tempo ali, de início, meio e fim. Quando a gente vai para Mozart, Bach, principalmente, você tem, na verdade, grandes obras aonde, eu não lembro os termos, mas é como se fossem peças, né? Então, que uma, às vezes, não tem relação com a outra. Então, essa fractalidade, como é que você pegou só um pedaço da peça, vamos dizer assim, são movimentos, né? Um movimento ou... Nós representamos a peça, todos os movimentos de cada peça. Todos os movimentos de cada peça. Ok? Obrigado, Horta. Bom, aí aqui terminam os resultados desse primeiro artigo que a gente teve, certo? Mas aí ficaram alguns trabalhos futuros e uma pergunta que não queria calar, inclusive dos revisores, porque esse artigo, o nosso artigo, ele não tratava de praticamente nada sobre fractalidade, sobre fractais. Ele verificava se música tem propriedade do mundo pequeno e se ele é livre de escala, se ela era livre de escala. Era isso que a gente fazia. Mas aí tinha uma pergunta que os revisores desse primeiro artigo faziam, que era, e autossimilaridade? Como é que você... Tudo bem, é afirmado que redes que possuem a distribuição do grau em lei de potência, onde o expoente é entre 2 e 3, ela já apresenta
autossimilaridade, né? Já existem estudos que afirmam isso. Mas assim, onde é que está isso? Onde é que a gente pode visualizar isso? Aí começa o nosso trabalho, começou o nosso segundo trabalho, né? O meu segundo trabalho do pós-doutorado, e ele começou justamente nesse artigo aqui, que é um artigo também publicado na Nature, que é Self-Similarity of Complex Networks, certo? Fator de impacto altíssimo, tem 1.320 citações, 2005. Eu coloquei esse outro trabalho aqui porque esses dois trabalhos estão intimamente relacionados. E aí o que eu descobri? Olha que interessante que eu descobri. Esse aqui é o trabalho do Song, certo? Eu descobri que existe uma relação que a propriedade do mundo pequeno ela não favorece a fractalidade. Isso está escrito aqui, isso está mais ou menos que provado aqui com argumentos que a livre escala favorece fractalidade, favorece que as redes sejam fractais, mas o mundo pequeno ele é uma ideia contrária à fractalidade, certo? E é mais ou menos está sendo dito aqui, né? Porque o crescimento da equação 1, que seria aqui o expoente, né? Na equação ele não sugere que as redes complexas tenham similaridade, certo? Então, esse trabalho aqui do Song, ele é um trabalho que vai em busca disso. E aí eles sugerem, está aqui um algoritmo que é baseado em box counting, eles sugerem um algoritmo para analisar uma rede e começar a fazer escalonamento e simplificação da rede, né, até chegar numa coisa simples desse tipo aqui, certo? Então, a gente pega uma rede completa e começa passa por um algoritmo de contamento de caixas, né, um algoritmo tradicional de box counting, e vai simplificando essa rede. E esse trabalho do Song, ele afirma que o expoente, está aqui, é esse gráfico aqui, o expoente, ele deve ser sempre acompanhar em cada uma das novas escalas da rede. Então, eu vou redimensionando a rede, mas o meu expoente ele deveria sempre parecer similar em todas as escalas. E esse é o apelo que ele afirma que encontrou autossimilaridade na música, certo? Executando esse algoritmo e verificando, fazendo a mesma verificação que a gente fez com o teste de Clauset, no caso. Tá certo? Bom, eu peguei lá as redes musicais, botei na memória do computador, encontrei o algoritmo de Song para poder fazer o reescalonamento da rede, né, que ele chama de renormalização da rede, que é justamente fazer esse processo aqui. Peguei a rede musical, passei pelo algoritmo, gerou várias escalas diferentes da rede, peguei essas escalas todas, joguei dentro do teste de Clauset para saber se o grau dos nós das novas escalas seguiam o mesmo padrão que a rede original. E se seguisse, a gente poderia dizer que a gente encontrou autossimilaridade, digamos assim. Tá certo? Bom, afinal, rodei isso tudo para 40 redes e muito poucas dimensões das redes apareceram com o expoente entre 2 e 3. E nenhuma dessas redes apresentou um overlapping do expoente na nova escala e na rede original. Então, usando o algoritmo de Song, eu não encontrei a autossimilaridade nas redes musicais. O que foi interessante é que mesmo assim, eu já tinha encontrado um outro artigo, que eu vou mostrar para você já, que é sobre o esqueleto das redes. Eu enviei esse artigo, eu submeti esse artigo para revisão no jornal que está em revisão agora, e os revisores, uma das respostas, das críticas que eles tiveram é que as nossas redes elas eram muito pequenas, que o algoritmo de Song só funcionava bem em redes gigantescas. Então, com esse argumento, eu saquei fora esses resultados e já não trabalho tanto, tenho eles, mas não estou trabalhando com eles atualmente, e fui procurar uma outra forma de encontrar
características fractais nas redes musicais, digamos assim. Tá? O que é interessante disso? Então, era isso que eu tinha para falar sobre a autossimilaridade conforme song, né? Que eu peguei os algoritmos dele. Ótimo. Eu achei excelentes trabalhos que passam o algoritmo de song em redes muito menores, redes de 80 nós, 100 nós, redes que são muito menores que as redes que a gente analisou, e trabalhos que foram aceitos em publicações bem ranqueadas, digamos assim, e no caso eles encontraram expoentes iguais, mas no meu caso eu não encontrei esses expoentes iguais, então eu resolvi escutar o revisor do artigo e falar assim, bom, não vou usar o algoritmo de song e saquei isso fora. E nessa pesquisa por fractalidade, eu encontrei esse trabalho, que foi publicado em 2006 na Physical Review Letters, que é uma revista americana PRL, né, muito famosa, que tem fator de impacto bem alto, 9.2. E esse artigo ele afirma que a autossimilaridade ela pode ser identificada se a invariância na escala for identificada na rede original e no seu esqueleto. Aí o que é o esqueleto? O esqueleto é uma spanning tree, então é uma árvore dentro do grafo que é formada pelas arestas que possuem a centralidade betweenness mais alta. Bom, na teoria dos grafos, em Network Science, existem vários tipos de centralidade, né? Vários tipos delas. Aqui tem um exemplo bem interessante, que aqui é o cálculo aí de vários tipos de centralidade conforme diferentes algoritmos. Mas especificamente o que o Go, né, o autor lá, o Go, achou, ele achou que betweenness centrality, que é justamente o A aqui, que é a centralidade em relação ao entrelaçamento, né? Tem outra tradução para betweenness que é muito boa, que alguém me falou, mas uma delas é entrelaçamento. Centralidade de entrelaçamento das arestas, ela seria o ideal para determinar o que é o esqueleto da rede. Tá? Então, aqui nós temos aqui a betweenness centrality. E aqui tem aqui um exemplo de como é que você pode calcular ela. É simples, não é nada difícil. O que nós fizemos? Nós pegamos aqui o algoritmo do esqueleto, executamos as nossas redes e geramos o esqueleto de todas as nossas redes, as 40 redes musicais. Bom, então, as características fractais que nós estamos procurando no nosso trabalho atual é justamente a autossimilaridade conforme o esqueleto, que são os resultados que eu vou mostrar para vocês agora, e a segunda característica é a sortatividade. A sortatividade é uma palavra que nem existe em inglês ainda, é uma palavra que surgiu nesse meio de pesquisa das redes sociais, né? Recentemente, assim, com a explosão das redes sociais, Facebook e outras redes mesmo de áudio, ou Instagram, por exemplo, gerou muita pesquisa, né, em grafos e entender as relações entre as notas, tá? Entre os nós da rede. Então, essencialmente, o que significa a sortatividade? Ela significa, ela está nesse paper aqui, a Review of Fractality. Esse paper aqui do Gallows, ele também é do Song, ele está aqui. Está marcado aqui, eu quero mostrar, mas esse paper é um paper de 2007, muito interessante. Então, eles fazem uma revisão aqui sobre fractalidade e self-similaridade nas redes complexas. E eles afirmam, aqui nessa marcação, que a característica principal que parece distinguir uma rede por ser fractal é uma repulsão
entre os hubs da rede. Os hubs são os nós que têm a maior quantidade de arestas conectadas a eles. Então, os nós que têm muitas arestas conectadas, eles tendem a não estar conectados quando uma rede é fractal, tá certo? Em outras palavras, os nós que estão altamente conectados tendem a não estar diretamente conectados entre si. E foi aí que a gente, vamos verificar isso. Vamos verificar isso. Como é que a gente verifica isso? Existe aí uma função com coeficiente de Pearson que nos permite avaliar essa relação entre os nós. E essa função ela retorna aqui um valor, e se esse valor é mais próximo de 1, positivo, a gente vai dizer que a rede é assortativa, que é justamente uma rede com essa cara aqui. E se a rede ela é mais desassortativa, ela é mais fractal, no caso, ela tem aquela cara lá. Aquela cara que, que parece, né, um padrão de estrelas, assim, né, se distribuindo aqui. Essa aqui é a ideia que, essencialmente, que ela nega o fenômeno do mundo pequeno, né? Esse espalhamento e esse padrão aqui do tipo estrela, digamos assim. Então, a gente decidiu, bom, agora a gente pode falar sobre autossimilaridade, se a nossa rede for desassortativa, se as nossas redes forem desassortativas, a gente pode afirmar que ela tende a ser fractal. Se ela tiver um esqueleto fractal, se ela tiver um esqueleto livre de escala, bom, provavelmente ela é uma rede fractal. E aí eu vou mostrar para vocês os resultados que a gente teve aqui. Das 40 músicas, eu selecionei 12 músicas que vão aparecer no paper, porque também não dá para mostrar todas aqui, obviamente, também, nem no paper, mas tem um documento de resultados suplementares que tem as 40 músicas e os resultados delas, tá certo? Então, vamos lá. Shostakovich, Chopin, Schubert, Beethoven, Haydn, Clemente, Mozart, Brahms, Bach e Beethoven. Novamente. Aqui nós temos fitamento, né, da lei de potência. A bolinha, não sei se dá para ver, é a rede original. O esqueleto é o triângulo. Então, todas as redes apresentaram aí expoentes entre 2 e 3, apresentaram essa característica aqui da linha, né? Correndo muito parecido aí, né, o processo de fitting bem em cima dos dados. Até aí, beleza. Então, esqueleto e rede original são livres de escala, a gente pode dizer que elas são, teoricamente, a gente pode dizer que elas são fractais, né? Aí, nós vamos para a sortatividade. Então, aqui ficou o esqueleto. O esqueleto foi plotado e, na sua maioria, das 40 músicas que a gente analisou, a maioria delas possuíam esqueleto e rede original com livre escala, com expoentes entre 2 e 3 e o valor de p-value acima de 0,1, como é o teste de Clauset. A gente foi lá para a sortatividade. O que nós fizemos aqui? Aqui é um plot onde nós pegamos cada aresta da rede, certo? E plotamos aqui o seu grau de saída, do nó de saída, com o grau do nó de entrada, tá certo? E a ideia era verificar se os nós, onde é que estaria a concentração desses nós, né? Cada ponto foi plotado aqui com uma transparência de 25%, tá? E aqui claramente a gente pode ver que a maioria dos nós, quase em todas as redes, essa daqui principalmente, essas daqui também, a maioria das ligações elas são entre nós de baixo grau, né? Então isso gera um indicativo. Bom, essas redes parecem que não são assortativas, parecem que elas são desassortativas, né? E aí a gente executou o teste de Pearson, do coeficiente de Pearson. E a gente descobriu que, das 40 músicas, 37 delas
tem um coeficiente de Pearson negativo, o que, que favorece a característica fractal, né? Isso foi um resultado bem interessante que a gente chegou. Mas aí, não satisfeito, o Pablo, né, o nosso coautor lá da Argentina, de Buenos Aires, ele falou, plota aí os histogramas para a gente dar uma olhada como é que aparece, como é que ficam esses resultados. Bom, então nós temos aqui os histogramas das arestas, certo? Nós temos 3 categorias aqui, baixo, médio e alto. As arestas que estão marcadas, classificadas como baixa, low, elas ligam um nó de baixo grau com um nó de baixo grau, certo? De baixo grau significa 1/3 da relação entre o nó mínimo e o nó máximo dos nós que possuem a rede, certo? As arestas que estão ligando nós entre 1/3 e o 2/3, nós classificamos como arestas que são arestas médias. Elas, afinal, ligam um nó que tem baixo grau com um nó que tem grau médio, né, que está no 2/3 do total, digamos assim. E aqui são nós que são ligados entre nós, são arestas que ligam 2 nós com alto grau, ok? Então, o que a gente percebeu desse histograma é que, bom, com certeza a tendência é que os hubs estão se empurrando, eles não estão conectados entre eles. Aqui a gente vê que as ligações de alto nó entre nós de alto grau são mínimas, né? São literalmente assim, mínimas. E que, na maioria das músicas, existe uma ligação entre 2 nós com baixo grau, que é justamente aqui, 50%, a maioria delas, se a gente for ver, as arestas ligam nós de baixo grau, certo? 2 pontos interessantes aqui. Clemente, olha que interessante, as composições de Clemente, elas são as composições que possuem, em sua maioria, ligações entre nós que têm médio grau, nós que tem médio grau com baixo grau ou médio grau com alto grau, né? Ele consistentemente ele compôs peças com menos de 50% das notas ligando baixo graus, certo? Por outro lado, Brahms, ele fez a composição que foi analisada de Brahms, ela tem quase que 90% de arestas ligando nós de baixos graus. Né? Então, essa diferença é interessante aqui de ver. E a gente pode ver também que o Clemente está aqui, e o Clemente apresenta as notas que têm menor coeficiente de Pearson. Então, que tende mais para a desassortatividade. Tá certo? Isso foi uma coisa que a gente observou que foi bem interessante. E aqui estão os resultados finais do nosso trabalho, são as 40 peças que foram analisadas. Tá? O que significa esse gráfico aqui? Então, nós temos aqui um conjunto de peças que apresentaram livre escala no esqueleto. Temos o conjunto de peças que apresentaram livre escala na rede original e temos o conjunto de peças que apresentaram desassortatividade, certo? De todas essas peças, nós temos aqui 11 peças, que são essas peças aqui, né? E essas 3, no caso Mozart e Haydn colocaram aqui, Mozart colocou 3 peças aqui dentro e Haydn botou 2 peças aqui dentro, como sendo peças que possuem todas as características que foram analisadas, né? Livre escala no esqueleto, livre escala na rede original e desassortatividade. Tá certo? Então, essa aí é é o nosso último resultado conclusivo, digamos assim. E, por final, eu deixei aqui essa figura,
que é uma figura que representa aí a peça de Mozart, aquela mesma figura aquela mesma peça que eu mostrei na figura no começo da palestra. E aqui a representação da pauta e como é que a criação da rede foi feita, né? Aqui a gente vê um mapa de cores para mostrar os nós que têm maior grau, certo? E fica fácil de ver que os nós, existem arestas sim aqui como essa ou essa que ligam nós de alto grau, mas os nós de alto grau estão de certa forma espalhados. E se a gente se esforçar um pouco, a gente consegue ver um pouco daquela característica de redes desassortativas em volta dos nós, principalmente, né? Isso foi um grafo desenhado com um tipo um modelo de desenhar grafo chamado Atlas. E é por isso que ele tem essa cara aqui. Ok? Bom, chegando ao final, quase tomando o tempo todo aí, o que nós concluímos? Primeiro, que as redes de música clássica possuem desassortatividade, né? Claramente a gente viu isso. A maioria delas do zero para cá, né? A maioria delas com coeficiente de Pearson indicando desassortatividade. A maioria das conexões estão entre nós de baixo grau, certo? E uma outra conclusão foi que nós verificamos invariância na escala com frequência, tanto na rede original quanto na rede do esqueleto, que é justamente o que nós temos aqui. A maioria das redes apresentam invariância na escala, seja no esqueleto ou na rede original. Algumas delas, né, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 delas não apresentaram livre escala em nenhum dos dois tipos de verificação. E tem coisas interessantes aqui para a gente mostrar. Por exemplo, essa peça de Chopin, ela apresenta invariância na escala tanto na rede original quanto no esqueleto. Porém, ela apresenta assortatividade positiva. Está aqui ela, positiva. Ela não apresenta desassortatividade, o que é uma coisa interessante, né? E esse artigo aqui do Song, ele trata sobre isso. As origens da fractalidade no processo de crescimento das redes, ele trata justamente sobre isso. É possível que uma rede seja assortativa e tenha similaridade? Então, nós detectamos justamente, foi mínima, né? É uma situação mínima aqui no caso, é o único, são duas as redes que estão assim, né? O Schubert 143 e Chopin Opus 35, são duas redes que apresentaram invariância na escala, mas não apresentaram desassortatividade. E essa de Bach também aqui apresentou o esqueleto livre de escala, não apresentou livre de escala na rede original e também não apresentou assortatividade, que é justamente a terceira. O Bach 104 aqui, o valor que não apresentou assortatividade. Ok. Então, para finalizar, a gente verificou também que tem uma parte significante da rede que está ali no meio, né? São 11 peças que estão aqui no meio e que apresentam essas três características que a gente definiu aí como características fractais que o trabalho relacionado já discute. Todo esse trabalho, código-fonte, bases de dados, está disponível online. A gente tem esse site aqui, The Fractal Nature of Classical Music Networks. Então, a gente tem aqui a descrição dessa figura, alguma introdução aqui ao tema. Nós temos aqui duas bases de dados, a base de dados que foi utilizada na Europhysics Letters e a base de dados do novo artigo que a gente está aguardando aí o resultado.
Nós temos aqui os resultados detalhados de cada um dos artigos. Das 40, aqui tem o número de nós, número de arestas, das 40 peças. Eu já vou explicar uma coisa importante. Então, aqui tem exponente alfa, valor de p-value e o mapa de associatividade, para todas as 40 peças que foram analisadas. Ok? Para quem quiser dar uma olhada nisso. Uma coisa importante, por que as bases de dados são diferentes aqui para o artigo da Europhysics e o artigo da EPJ Data Science? Nós, falou, desculpa, qual é o seu nome mesmo? Qual é o seu nome? Eleazar. Você falou sobre características de composição, né? E eu falei sobre características de como um instrumentista toca a música, né? Então, nós criamos 2 bases de dados porque a gente decidiu que a gente ia eliminar alguns comportamentos da nossa rede que estariam ligados à pessoa que tocou um instrumento na hora de criar o MIDI. Por exemplo, como é que chama aquele efeito que o instrumentista pode colocar, que é prolongar minimamente uma nota, que é ao contrário do staccato? Não é ao contrário, mas é... Não é. Legato, né? Legato. Então, a gente eliminou... Como tinham situações como essa, que é o legato, né? Você prolongar um pouco uma peça, são coisas muito particulares da pessoa que está tocando o instrumento, da interpretação que ela quer dar. A gente eliminou esse tipo de coisa na segunda base de dados, que é essa aqui. Isso está bem explicado no artigo. A gente fez uma quantização para poder eliminar esse tipo de comportamento, né? E basear a nossa análise mais no que seria a composição, né? O compositor, do que no que o instrumentista representou ali na hora, do que ele tocou. Tá certo? Por isso que existe uma diferença aqui nas bases de dados. Então, os resultados estão aqui, todo o código-fonte em Python está aqui, disponível, tanto a parte de fitting, né, de livre escala, como likelihood ratio test. Alguns links importantes, de onde é que nós conseguimos pegar das ferramentas que nós utilizamos. Esse aqui é o link da página. É esse? Ok. As músicas, a base de dados eu peguei nessa página aqui, que é uma página que está desde 1999 online, e ela talvez seja a página mais segura, na minha opinião, de criação de mídia, assim, digamos assim. Eles estão preocupados com a qualidade da criação do mídia aqui para você poder fazer trabalhos científicos. Isso é interessante. E eu acho que é isso que eu tenho para falar. Bom, tudo isso foi feito com Python e essa ferramenta chamada NetworkX, que é uma Python. Ok? Essa ferramenta está aqui também. Vou mostrar para vocês, é uma ferramenta muito interessante para análise de redes complexas, análise de grafos. E, por fim, muito obrigado pela presença de todos.